Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que vale é a luta. Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na coluna de Direitos Humanos de hoje, a gente gostaria de dialogar sobre uma questão importante na luta dos direitos humanos a partir do dia 10 de dezembro de 1948, quando foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Há muitas pessoas que, quando tratam da questão dos direitos humanos, dão um relevo maior à declaração e outros documentos, tratados, convenções, e muitas vezes não levam em conta os processos de luta que levaram até a construção desses documentos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, ela é decorrente de um pós-guerra e de um momento em que, indiscutivelmente, havia um impacto da barbárie, dos crimes cometidos pelo nazifascismo, na própria guerra, na Segunda Guerra Mundial, e a partir daí nós temos a declaração. Agora, para quem é militante de direitos humanos, o mais importante é ficar falando da declaração, ou não é importante também a gente pensar nas lutas que levaram a que se chegasse a essa declaração? Durante séculos nós vimos, podemos inclusive verificar na história, as lutas contra as opressões. E do nosso ponto de vista, toda luta contra uma opressão é uma luta por direitos humanos. As lutas de escravizados, a luta de escravizados nos regimes escravocratas sempre foi uma luta pelos direitos humanos, uma luta contra aquele regime que transformava pessoas em coisas. Isso vale para revoltas lideradas por Espartaco no Império Romano e vale também aqui para o nosso grande Zumbi dos Palmares e todas as outras experiências de quilombolas no Brasil. Por outro lado, também é importante a gente não desconsiderar que depois, durante décadas e séculos, nós tivemos também luta de trabalhadoras e trabalhadores por melhores condições de trabalho, também uma luta por direitos humanos. Então, as lutas deveriam ser, no nosso ponto de vista, o maior referencial na questão dos direitos humanos. Não se desconsidera aqui, tanto que a gente celebra todo ano o dia 10 de dezembro como Dia Internacional de Direitos Humanos, muito mais celebrando as lutas e a resistência contra as opressões. Porque a declaração ela ainda é uma promessa, é uma proclamação importante, mas igualdade entre homens e mulheres, aonde existe isso plenamente? A superação do racismo, a questão da LGBTfobia, a questão ambiental, a questão climática, a questão da exploração da classe trabalhadora, que só tem aumentado nesse último período, inclusive um exemplo aqui no Brasil, com o que eles chamaram de reforma trabalhista, que na verdade é a destruição do direito do trabalho, muito mais do que uma reforma. Então essas lutas são fundamental, até porque sem as lutas não existe direito garantido. Basta a gente observar, depois de tantos anos no Brasil, com uma legislação trabalhista que estava longe de ser perfeita, até porque não garantia o mais importante, que era o emprego, não havia sistema firme de garantia no emprego no Brasil, mas depois de décadas essa legislação é transformada literalmente em pó. Então a luta deve ser a maior referência para a gente entender o processo de construção dos direitos humanos. E de que direitos que a gente está falando? Direitos, no nosso ponto de vista, ou são para todas, todos e todes, ou não são direitos, são privilégios. Por isso, inclusive, que na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos se proclama o direito à propriedade, mas será que é possível, de fato, um direito à propriedade, nesses termos de direito à propriedade, será que é possível a existência de um direito à propriedade se a propriedade não for coletiva? É possível um direito individual de propriedade? Ou não será sempre um privilégio, porque alguns terão a propriedade e outros não? Portanto, são reflexões, do nosso ponto de vista, importantes, em especial porque a gente vive um embate no Brasil e em outros países do mundo, ou talvez no planeta como um todo, entre uma série de concepções que buscam uma ampliação de direitos, um avanço nas garantias de direito, e concepções que buscam um retrocesso, que são regressivas do ponto de vista dos direitos humanos, e a gente já aprendeu que os direitos humanos não podem jamais ser regressivos. A regressividade não se aceita na esfera dos direitos humanos. Nós entendemos que é fundamental, portanto, a gente considerar na luta dos direitos humanos
não só no dia 10 de dezembro, que a gente celebrou semana passada, mas todos os dias, porque todo dia é dia de lutar pelos direitos humanos, a gente tem que pensar como a gente se organiza para garantir esses direitos. Com todos os ataques que o sistema sindical, que nossas organizações sindicais vêm sofrendo, os sindicatos continuam sendo fundamentais. E qual é a obrigação dos movimentos sociais? Se alinhar junto com os sindicatos na luta por esses direitos. Nós não podemos naturalizar a destruição do direito do trabalho, porque isso representa cada vez mais um incremento e uma radicalização da exploração do trabalho pelo capital. E isso a gente não pode aceitar. Ainda que no capitalismo a exploração do trabalho seja inevitável, a gente tem que fazer a contra-maré e contra essa perspectiva para construir uma sociedade mais justa. Em suma, a luta pelos direitos humanos, a luta por justiça, é uma luta que não pode parar, que não deve ficar limitada à proclamação das declarações, é uma luta permanente, é uma luta que acontece todo dia, toda hora, e que a gente tem que estar, acima de tudo, organizado, organizade, para dar conta desses desafios. Viva a luta pelos direitos humanos, viva a luta de todas, todos e todes que não se rendem às opressões, que erguem a cabeça e dizem não. Como dizia Dom Tomás Balduino, um grande bispo, né, de Goiás, foi um grande defensor de direitos humanos não se pedem de joelhos, se exigem de pé. Muito obrigado, nossa luta continua.